Bom, pessoal, vamos resolver aí uma questão de eletrodinâmica do Enem 2009. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para uma apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou então aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação, de L1 a L8, interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os 3 atores? Bom, nessa questão aqui nós temos um circuito com uma única fonte de energia, uma única fonte de alimentação e diversas lâmpadas ligadas de algum modo a essa fonte. O que acontece? Quando nós temos mais de um equipamento ligado em uma mesma fonte, esse equipamento e os demais que estão ligados fazem parte de algum tipo de associação, que pode ser em série, pode ser em paralelo ou pode ser mista, como é o caso apresentado aqui. Nós temos que encontrar quais dessas 3 lâmpadas recebem a mesma quantidade de corrente elétrica e, portanto, emitem o mesmo brilho, que é onde eu vou posicionar os atores embaixo delas. Mas não basta que elas tenham a mesma quantidade de corrente. Eu tenho que encontrar as 3 lâmpadas que tenham o mesmo brilho e maior brilho que o das demais. Ok? Então, para fazermos essa análise, nós vamos levar em consideração os caminhos que a corrente elétrica percorre no circuito, o que acontece com essa corrente, para determinarmos aí qual é a maior e onde ela vai ser a mesma para 3 lâmpadas iguais. Uma coisa importante, como a questão fala que todas as lâmpadas são iguais, significa que cada uma delas tem a mesma resistência elétrica, que nós vamos admitir que seja R, por exemplo. Tá? Cada uma dessas resistências elétricas de cada lâmpada vai ser uma resistência R. Todas com o mesmo valor nominal de resistência, já que elas têm as mesmas especificações. Bom, eu desenhei um esquema aqui para a gente começar a resolver. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, temos que determinar o caminho da corrente. Mas antes disso, toda vez que você for analisar um circuito elétrico, você tem que encontrar onde estão os nós e até mesmo se há nó naquele circuito. Nós são pontos do circuito que interligam 3 ou mais fios. Aqui eu já consigo ver que nós temos um nó. Nesse ponto aqui, ó, ele conecta 3 fios, que é o da lâmpada 1, o da 4 e o da 2. Nesse ponto aqui temos um nó também, que conecta o fio da lâmpada 4, da 7 e da 5. Aqui nós temos um nó, conectando o fio da lâmpada 8, o da 6 e o fio de passagem. E bem aqui nós temos mais um nó, que conecta o fio da lâmpada 3, esse fio de passagem e um fio de conexão na bateria. Então nesse circuito nós temos 4 nós. Temos que dar nomes a eles para ficar mais fácil. Então esse aqui eu vou chamar de X, esse de Y, esse aqui de W e esse último aqui de Z. Tá? Nó X, Y, W e Z. Agora vamos começar a demarcar por onde a corrente passa. Primeira coisa, a corrente produzida pela fonte de alimentação, que é a bateria, ela é sempre a corrente total, ela é a corrente máxima. Então, eu vou dizer que a corrente que deixa aqui a nossa bateria, nós vamos chamá-la de IA, tá ok? Essa corrente IA é a mesma que vai passar pela primeira lâmpada aqui, que é a lâmpada 1. Quando essa corrente chegar até o nó X, a função de um nó é dividir a corrente elétrica ou juntar de volta a corrente elétrica. Nesse caso, essa corrente IA que está chegando no nó X, ela vai se dividir em 2 correntes. Eu vou dizer que essa aqui é IB e aqui vai ser IC. E agora eu já tenho a minha primeira equação. IA, que é a corrente total produzida pela bateria,
e que passa pela lâmpada número 1 vai se dividir em duas correntes, IB e IC. Então, a soma IB mais IC me dá a corrente IA. Como a soma de dois números de mesmo sinal sempre é um número de maior valor, essa primeira equação que a gente acaba de criar aqui, ela já me traz uma informação importante. Ela já me mostra que a corrente IA é maior que a corrente IB e também essa corrente IA será maior que a corrente IC, já que ela é a corrente total e a soma de IB com IC vai dar a nossa corrente IA. Beleza? Continuando, a corrente IC desce passando pela lâmpada 2 e na sequência ela passa pela lâmpada de número 3. A corrente IB segue, passa pela lâmpada 4 e ela vai chegar aqui nesse nó, que é o nó Y. Quando essa corrente IB atinge o nó Y, esse nó vai dividir essa corrente. Parte dela vai passar e seguir os caminhos aqui da lâmpada 7 e da lâmpada 8, e outra parte dela vai descer e seguir os caminhos aqui da lâmpada 5 e 6. Então, nós vamos dividir a corrente IB em ID e descendo aqui IE. Ok? Essa corrente vai se dividir em duas. A corrente IE desce, passa pela lâmpada 5 e em seguida passa pela lâmpada 6. A ID passa pela 7 e depois ela vai passar pela 8. Na sequência. Só que aqui no nó Y, a gente já pode descobrir que IB pode ser descrita como a soma de ID e IE. E do mesmo modo como a gente viu antes, se IB é a soma de ID e IE, nós já podemos afirmar que IB é maior que ID e é maior que a corrente IE. Por que isso é importante, nós determinarmos quais são as correntes maiores e menores? Porque nós estamos procurando as correntes que são iguais, mas não basta elas serem iguais, elas têm que ter o máximo brilho possível para a lâmpada, a maior intensidade possível. Então, já determinamos qual é o comportamento das correntes. Se continuássemos percorrendo aqui, daria para remontar essas equações ao contrário. Veja que a corrente IE e a ID, quando passa pela lâmpada 8, elas se juntam aqui no nó W e vão trazer de volta para nós a corrente IB. A corrente IB vai se juntar com a IC aqui no nó Z e vão trazer de volta para a gente a corrente IA. Ok? Então, vamos agora analisar a resistência equivalente presente nesse circuito aí. Vamos começar resolvendo o que está entre o nó Y e o nó W, tá bom? O nó Y e o nó W. O que nós podemos ver aqui? No nó Y, eu tenho dois ramos ligados nele. O ramo que tem a lâmpada 7 e a 8 e o ramo que tem a lâmpada 5 e a 6. E esses ramos estão ligados no nó W. Dois ramos que estão ligados entre os mesmos dois nós, eles estão em paralelo. Porém, cada ramo desse tem duas lâmpadas em sequência, ou seja, elas estão em série. Então, a primeira coisa a resolver aqui, é essa série entre a lâmpada 7 e a lâmpada 8, e essa série entre a lâmpada 5 e a lâmpada 6. Eu sei que esses ramos estão em paralelo, mas primeiro eu preciso resolver essa série. Resolvendo essa série, como cada lâmpada dessa tem resistência R, nós vamos ter o seguinte. Aqui vai ser R mais R. E aqui vai ser R mais R.
Então ficamos com o seguinte. Onde eu tinha as lâmpadas 5 e 6, agora eu tenho uma lâmpada só. E a resistência dela é 2R. Onde eu tinha as lâmpadas 7 e 8, agora é como se eu tivesse uma lâmpada só, com resistência 2R. Cada uma das outras continua tendo a sua resistência R normal. E as correntes que eu tinha antes continuam lá. Na lâmpada 1 está passando a corrente A, na lâmpada 4 a corrente IB, nas lâmpadas 2 e 3 está passando a corrente IC, e aqui eu tenho nesse ramo passando a corrente ID, e nesse aqui continua passando a corrente IE. E agora perceba o seguinte, como aqui é 2R e aqui é 2R, uma coisa eu já posso determinar. ID e IE são iguais. Ou seja, aqui já dá para concluir que ID e IE são iguais. E como elas estão passando em 4 lâmpadas de resistência R, eu já posso assumir que essas 4 lâmpadas, 5, 6, 7 e 8, têm o mesmo brilho. Basta a gente ver se até o fim da questão aparecerão algumas outras lâmpadas que tenham a mesma corrente elétrica e tenham um valor acima da corrente ID e da IE. Tá legal? Por enquanto elas são as menores correntes do circuito. Então essas 4 lâmpadas 5, 6, 7 e 8 já poderiam aí posicionar os atores abaixo delas. Continuam sendo válidas as nossas equações. IA é IB mais IC, I e B é igual a ID mais IE. Agora nós temos em cada ramo, entre aqueles dois nós, Y e W, uma lâmpada só equivalente de 2R em cada ramo. Aqui continuam os nós X e aqui o Z. Temos que fazer essa associação equivalente aí delas. Como elas estão entre os mesmos dois nós, mas em ramos diferentes, agora nós temos uma associação em paralelo. Substituindo as duas pela associação, temos aqui um bloco só que representa as 4 lâmpadas, 5, 6, 7, 8, e nessa associação em paralelo, como eu tenho 2R de um lado e 2R do outro, o resultado da associação vai ser R, certo? Quando temos lâmpadas iguais em paralelo, pega a resistência de uma e divide pelo número de lâmpadas. 2R sobre 2 dá R. Aqui a 4 continua sendo R, 2R, 3R. E 1 também continua sendo R. Bom, agora continua aqui as nossas correntes. Na lâmpada 1 passa IA, aqui na 4 IB, 2 e 3 IC. E agora essa corrente IB, que é a soma de ID mais IE, passa aqui também nessa associação. E agora a gente tem uma única equação de correntes. IA é igual a IB mais IC. E perceba que agora a gente tem um sistema muito parecido com o anterior. Nós temos aqui somente 2 nós restantes, que é o nó X e o nó Z, e 2 ramos entre esses nós. Um que contém as lâmpadas 2 e 3 e um que contém a lâmpada 4 e a associação das lâmpadas 5, 6, 7 e 8. E perceba, analisando as resistências, que aqui eu vou ter uma série entre a 4 e aquela associação anterior e uma série entre 2 e 3. Então eu posso eliminar cada série dessa por um sistema equivalente e descobrir aí quanto é a relação entre as correntes IB e IC que passa em cada ramo desse. E aqui,
Como eu tinha R e R, isso vai dar 2R. Aqui vai ser 2R. E aqui era R mais R, também vai dar 2R. E agora, tecnicamente, ficou fácil de encontrar a resposta. Por quê? Porque como eu tenho resistências iguais nos dois ramos, e eles estão entre os mesmos dois nós, eu já posso concluir que aquela corrente IA que se divide em IB e IC, como eu tenho duas resistências equivalentes iguais, isso me leva a crer que IB e IC são iguais. Na prática, o que isso significa? Como já tínhamos visto antes que a corrente IB, que se dividiria em ID e IE, era maior do que qualquer uma delas duas, e ela está passando nas lâmpadas 3, 4 e 2, essas lâmpadas vão ter o mesmo brilho, porque recebem o mesmo valor de corrente, e como essa corrente é maior do que a corrente que passa nas lâmpadas 5, 6, 7 e 8, essas três lâmpadas vão brilhar igualmente e vão brilhar mais do que 5, 6, 7 e 8. Então, a resposta, basicamente, as lâmpadas 2, 3 e 4 recebem a mesma corrente, portanto, elas terão o mesmo brilho, só que a corrente que elas recebem é maior do que a corrente que 5, 6, 7 e 8 recebem, que também terão o mesmo brilho, só que vão brilhar menos intensamente do que 2, 3 e 4. Então, os nossos atores, os três atores selecionados para as lâmpadas de maior brilho, terão que ficar abaixo das lâmpadas 2, 3 e 4. E os demais abaixo de 5, 6, 7 e 8. Nenhum ator deverá ficar embaixo da lâmpada 1, porque ela recebe uma corrente maior do que 2, 3 e 4 e ela vai brilhar mais do que essas lâmpadas. Então, a resposta seria: devem ser posicionados abaixo de 2, 3 e 4. Beleza? Se seguíssemos a questão, daria até para encontrar a resistência equivalente do circuito como um todo, porque aqui nós teríamos uma associação em paralelo, apesar de não ser isso que a questão quer, que ficaria muito igual ao que a gente já tinha antes, só que agora representando as lâmpadas 2, 3, 4, 5, 6 e 7, como era 2R de um lado, 2R do outro, paralelo vai ficar R, e aqui ainda daria para fazer a associação em série de R com R, e o total do circuito daria uma associação equivalente de 2R. Como eu falei, só por efeito de curiosidade, não é isso que a questão pede. A resposta, então, para esta questão seria a alternativa que representa as lâmpadas 2, 3 e 4, letra B de bola. Beleza? Grato pela atenção de todos, até a próxima. Valeu!